Esse vídeo está especial, seus capitalistas, porque nós vamos falar sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito aqui do Brasil. Até que ponto os seus investimentos garantidos pelo FGC estão seguros? Será que ele aguenta uma quebradeira bancária? Pois é, a gente também vai falar sobre o cenário brasileiro. O Haddad está fazendo indicações ali que podem interferir na questão do Banco Central brasileiro. Temos aí a questão da segurança jurídica brasileira, e aí até que ponto que isso vai interferir nos nossos investimentos. Será que o Brasil está barato? Temos oportunidades ou não? Vou trazer esse panorama do Brasil também, claro, sem entrar aí na questão política ideológica. Vamos nos ater aos fatos da economia, ok? Cola comigo até o final, que vai valer a pena. Seu capitalista já vai deixando o seu like. Esse é o Pele Responde, aquele quadro onde eu respondo as suas perguntas. E aí, antes eu quero fazer um aviso para vocês, porque hoje, pessoal, é claro que eu tô gravando esse vídeo ontem, né? Mas hoje sai aí definição da taxa de juros brasileira, ok? Americana, desculpa. E é muito legal vocês ficarem de olho, vocês que acompanham o canal já entenderam a importância da inflação, de compreender aí a questão do combate à inflação. Então fiquem de olho aí, provavelmente pro final da tarde ou amanhã sai vídeo falando sobre esta questão macro, tá bom? Se você não quer perder nada, já se inscreve aqui no canal para ser notificado quando sair vídeo novo. E aí, agora a gente vai responder a pergunta aqui do Cláudio Massuya, que inclusive é membro aqui do canal. Muito obrigado pela pergunta, Cláudio, e também muito obrigado por apoiar o nosso trabalho, por ser membro aqui do canal. Ele perguntou o seguinte: Gabriel, teria como confiar no Fundo Garantidor de Crédito? Então assim, Cláudio, a sua pergunta é extremamente complexa. Porque sim e não. Na economia a gente tem muito dessas. Você pode confiar no FGC até certo ponto, tá? Você pode confiar no FGC até certo ponto. A grande questão é, que ponto? O ponto de você ter quebras, rupturas pequenas. Numa quebradeira generalizada, talvez o FGC ele não dê conta. E agora a gente vai nos ater aos fatos para entender do porquê que eu acredito nisso, tá? Então olha só, recursos do FGC somam 86 bilhões de reais e são robustos o suficiente para casos como o BRK e o Portocred, que foram instituições que quebraram aí recentemente. Inclusive, a gente fez vídeo aqui falando sobre isso no canal. Então assim, pessoal, em casos pontuais, como o Portocred, o BRK, o FGC vai dar conta. Até 250 mil reais, se você tinha um CDB lá no Portocred, você vai estar segurado, você vai receber a sua grana. Vai ter um pouquinho de dor de cabeça para ir atrás do FGC? Vai, mas tu vai receber a tua grana. Agora, atente-se aos detalhes, seu capitalista. O caixa do FGC é de 86 bilhões. Não é muito grande, não é muito robusto. Então se acontece uma quebradeira generalizada, e eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Você me perguntou se você pode confiar. Então eu estou dizendo que em quebradeiras pontuais, em bancos pequenos, dá para confiar. Agora, se acontece uma quebradeira maior em bancos maiores, talvez esses 86 bilhões não deem conta do recado. E é isso que você tem que se atentar, ok? Então qual que é o melhor remédio, Gabriel, nesse aspecto? Diversificação e focar em instituições financeiras mais sólidas para você evitar dor de cabeça, tá? Então essa que é a grande jogada. Porque talvez, se acontece um problema maior, o FGC não dê conta. E você tem que estar ciente disso, beleza? Espero que eu tenha te ajudado aí e respondido a sua pergunta, Cláudio. E agora a gente segue para a próxima pergunta do Luke Skywalker. Parece que ele é da galera Honk Pill, né, Luke? É isso aí, cara. Então ele perguntou o seguinte: Gabriel, você poderia fazer um vídeo falando especificamente sobre o panorama da Bolsa Brasileira? Tem muitos falando sobre isso, claro, mas acho que poucos poderiam fazê-lo com o conhecimento e a capacidade analítica que você demonstra. Muito obrigado pelo carinho aí, Luke Skywalker. E bora então compreender um pouco desse cenário da Bolsa Brasileira. Para compreender a Bolsa Brasileira, Luke, a gente tem que olhar vários fatores. Primeiro fator, nós temos que olhar a macroeconomia, mas falando de Brasil, a gente tem que olhar a questão jurídica também e tudo mais, tá? Então, vamos adentrando aqui, primeiramente, para a questão
do fluxo de capital. Aqui nós temos os fundos, pessoal, a saúde dos fundos de investimento aqui do Brasil. Esse é um boletim, pessoal, que foi divulgado pela Ambima, certo? No dia 8. E nesse boletim aqui, pessoal, ele mostra como está a questão da saúde da indústria de fundos de investimento no Brasil. Aonde essa indústria, esses fundos, registraram resgates líquidos, prestem atenção, resgates líquidos, na ordem de 43 bilhões e 200 milhões de reais só em abril. Exatamente, somente em abril foram resgatados 43 bilhões e 200 milhões de reais dos fundos de investimento. Liderados especificamente aí pela renda fixa, tá? Este foi o 6º mês consecutivo em que houve mais resgates do que aportes. Então o que nós estamos vendo nos fundos de investimento aqui do Brasil? Mais resgates, a galera mais sacando do que investindo. Então o primeiro ponto que a gente tem que observar é: tá entrando dinheiro aqui pro Brasil, pra bolsa subir? Primeira pergunta importante que vocês têm que fazer, e isso não só olhando pro Brasil, mas pro um geral. Se esses fundos não têm grana, se a galera não tá aportando, eles não vão comprar mais. Pelo contrário, a galera não tá aportando, a galera tá resgatando. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo negativo é de 341 bilhões e 700 milhões de reais, aonde está ocorrendo justamente esses resgates, pessoal. Então, cara, isso me chamou muito a atenção, por quê? Porque pode apontar justamente menos dinheiro aí para o mercado crescer, tá? E principalmente, né, a gente tem que olhar os multimercados e as ações. Isso aqui tinha que estar positivo para a gente acreditar que teríamos altas infinitas. Então, ao que indica, as pessoas estão sacando dinheiro, estão buscando sair aí do risco, e a gente tem que observar isso aí, tá, pessoal? Fatores que a gente pode complementar a nossa visão, por exemplo, são a questão da segurança jurídica. O Fernando Urich fez um resumo bem legal que eu vou trazer aqui para vocês. Inclusive, se vocês não conhecem o Urich, cara, recomendo que vocês sigam, o cara é muito bom. E ele tá falando sobre o Gabriel, meu xará aí, o Gabriel Galípolo, que é mestre em economia pela PUC aí, e eles estão aí tentando, né, colocar o Gabriel Galípolo para interferir, né, na questão ali da taxa de juros e tudo mais. A gente sabe que o governo não está muito feliz com os juros elevados. Especula-se que o Gabriel Galípolo pode ser aí o próximo presidente do Banco Central Brasileiro, que hoje é o Roberto Campos Neto, que inclusive o Campos Neto está fazendo um ótimo serviço em manter as taxas de juros elevadas para preservar o nosso câmbio, tá? Então existe um motivo, e é por isso que você tem que entender das bases da economia, né? Existe um motivo para o juro estar elevado, e se o Campos Neto, por exemplo, reduz os juros prematuramente, isso pode afetar o nosso câmbio, pode fazer com que a inflação volte. Você tem que observar a questão macroeconômica, que os juros lá fora também estão subindo, então você tem que cuidar com o carry trade, né? Então são vários fatores, cara, que tecnicamente o Campos Neto observa para justamente evitar com que a nossa moeda vá para o espaço ou que a inflação suba, né? Coisa que parece que o governo não tá nem aí ou não entende. Então, o que me preocupa dessa questão, pessoal, é que eventualmente o Roberto Campos Neto, lá em 2025, deixe de ser aí o presidente do Banco Central e entre um outro cara aí com interferência do governo, né? E a gente não sabe quem que é esse cara. Então, os riscos do Brasil estão muito mais direcionados na questão política, nessa questão técnica e tal, de insegurança jurídica, que afasta o investidor, do que propriamente nos ativos, porque eu acredito que existem oportunidades já aqui no Brasil. Inclusive, quem é meu aluno do clube, quem é membro do canal, sabe que eu estou já começando a me posicionar a investir no Brasil. Ah, Gabriel, você não é o profeta do Apocalipse. Eu não, você que acha disso aí. Só que quem é meu aluno, quem me acompanha, quem vê na prática o que eu tô fazendo, tá vendo que a gente já começa a montar posição, porque tem sim ativos baratos já pra gente comprar, tanto nas criptos, quanto lá fora, quanto aqui no Brasil. Beleza? Aí você tem que buscar o conhecimento para saber como que você vai gerenciar aí as diversas classes de ativos para você tirar, extrair o melhor do mercado para você enriquecer mais rápido, tá? Mas sim, começa a aparecer oportunidades e podemos ter mais oportunidades à frente. Né? Podemos ter mais ainda oportunidades à frente.
mas não exclui, né, que ainda a gente pode encontrar oportunidades. Então, voltando aqui para a questão da parte jurídica, da parte da segurança para o investidor. O Brasil, ele precisa fornecer para o investidor o mínimo de segurança jurídica para esse cara colocar o dinheiro aqui. Porque se o Brasil é uma casa da mãe Joana, o investidor, ele não vai colocar bilhões aqui na indústria, ele não vai investir aqui no Brasil. Então, a gente precisa melhorar as condições, reduzir impostos, trazer mais seriedade para que a gente atraia mais dinheiro, né? Que é isso que vai fazer a Bolsa desenvolver e o país se desenvolver. Trazer infraestrutura. Eu já falei sobre o PIB potencial estagnado, né? Então a gente tem que observar tudo isso aí. Então, olha só, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, indicou nesta segunda-feira Gabriel Galípolo para a vaga de diretor de política monetária do Banco Central. E aí, justamente o que eu falei anteriormente, especula-se, né, que lá em 2025 ele possa se tornar o presidente. Mas aí a gente tem que entender quem é Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo é mestre em economia pela PUC São Paulo. Foi CEO do Banco Fator e atualmente é secretário executivo do Ministério da Fazenda. Ele teve grande participação da construção do arcabouço fiscal. Eita, aí começou, né? Então a gente está entendendo quem é Gabriel Galípolo. Será que é um cara que é pró-mercado, apoia livre mercado e menos Estado, ou é um cara que ele acredita que tem que ter mais Estado? Porque isso é muito importante você compreender. Ok? Aí que entra a questão política que eu tô falando. Perceba que eu não tô atacando o lado A ou B. A gente tá falando sobre fatos para vocês refletirem. O Brasil precisa reduzir o Estado. O Brasil precisa parar de atrapalhar o empreendedor. Será que as pessoas que o governo está colocando para cuidar da política econômica, elas estão alinhadas com mais liberdade econômica ou menos liberdade econômica? É isso que você tem que refletir, tá? Esse é o objetivo de eu estar falando sobre isso, ok? Então vamos lá. Então, Gabriel Galípolo teve grande participação da construção do arcabouço fiscal e defende o uso de uma moeda comum para a América do Sul, pois, segundo ele, o uso do dólar traz certo constrangimento ao comércio entre Brasil e Argentina, principalmente. A gente viu o Lula aí super animado em apoiar os companheiros, né? Mandando empréstimo para a Argentina quebrada. Será que a Argentina vai pagar o Brasil? Então, cara, a gente tem que cuidar primeiro do Brasil para depois ajudar os companheiros, né? Então, cuidado aí com toda essa questão. O Brasil não tá muito bem, não, para mandar dinheiro para os outros. Então, cara, a gente vê aqui que talvez o Gabriel Galípolo ele não seja tão pró-mercado, né? Mas será? Vamos continuar lendo aqui. Como economista, Galípolo tem um perfil fora da caixa, o que gera certa incerteza acerca da independência do Banco Central, já que algumas de suas ideias heterodoxas são o seu posicionamento contra o teto de gastos. E aí azedou. O cara quer gastar mais. O cara é daqueles politicão que gosta de gastar dinheiro. Do seu dinheiro, porque o Estado não produz nada. Quem produz é você. E aí você paga imposto. Aí você tem lá o seu dinheiro depreciado através da inflação, porque lembre-se que a inflação é um imposto branco, um imposto disfarçado. Então, e aí já começou a complicar. Porque o cara que eles estão querendo colocar lá para dentro do Banco Central, e eventualmente, não estou dizendo que vai, mas pode ser o presidente do Banco Central brasileiro, é um cara que não gosta muito aí do livre mercado. É um cara que ele quer gastar mais. Ele quer pisar mais na sua cabeça. Ele também tem conceitos econômicos desenvolvimentistas. Então, ele é um cara que acredita que o Estado tem que estar no centro do crescimento econômico. Então, não é um cara que acredita muito no livre mercado, não acredita que o empreendedor tem que fazer acontecer, não. Ele acredita que tem que dar estímulo, aí gerar aquelas bolhas todas e tal. Pois é, quem já entendeu das bases econômicas, que a gente aprofunda lá no Clube dos Capitalistas, já entendeu que isso aqui é um pouco preocupante. Ele também é crítico à política monetária atual e defensor de maior participação do Estado na economia. Então, provavelmente ele está alinhado com o Lula em reduzir os juros, e aí entra o que eu falei anteriormente, existe um motivo para os juros estarem elevados. Essa insegurança jurídica é um desses motivos, na minha opinião. E se, eventualmente, o Banco Central comece a interferir e reduzir os juros prematuramente, de maneira a ser um ejaculador precoce, isso pode causar depreciação no nosso câmbio, isso pode trazer a volta da inflação e você perder o seu poder de compra. Então, o que me preocupou aqui nessa questão do Galípolo, né? É justamente que ele é um cara
mais de esquerda, é um cara que gosta de gastar o seu dinheiro, o dinheiro de quem produz. E aí, como é que eles vão arrecadar mais, né? A gente já tá vendo o Haddad querendo taxar a Shein, taxar as blusinhas da Shein, tá querendo taxar investidor lá fora. Então, imagina, o cara tem uma trust lá, daí os caras flutuam o dólar, porque fica fazendo groselha aqui, flutuou o dólar ali, o cara tem que pagar imposto. Nossa, que rolo. Então eles querem roubar cada vez mais você. E eu também, né? Quem produz. Então isso aqui não é muito positivo, isso aqui não vai atrair capital. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Será que você taxar mais, você cobrar mais imposto, você colocar o Estado pisando mais no pescoço da população, é algo que vai atrair investimento estrangeiro ou não? Você acha que vai fazer um empreendedor brasileiro investir no país ou cair fora? Será que o nosso PIB potencial nesse aspecto vai subir ou vai continuar estagnado como está nos últimos 10 anos? Então, aqui agora a gente vai começar a falar de insegurança jurídica. Esse tema é extremamente importante e é isso que agora a gente começa a pontuar dos problemas que eu vejo local. O maior problema que eu vejo para o Brasil, ele é macroeconômico no curto prazo. Mas no longo prazo a gente precisa ajustar a nossa casa para deixar o Brasil mais eficiente, e não ineficiente como parece que é o caminho que o governo atual está direcionando, tá, pessoal? Então, o Brasil ele precisa arrumar a casa e precisa reduzir essa insegurança jurídica, e agora você vai entender do que eu tô falando, tá? Então bora lá. Insegurança jurídica e clareza sobre direitos e deveres. O mapa estratégico da indústria 1822 da Conferência Nacional da Indústria traz dados e informações que justificam essa preocupação da indústria e das empresas com a segurança jurídica no Brasil, pessoal. Então o Brasil ele precisa ser visto como um país sério para que o investidor venha para cá e bote dinheiro para cá, para que o Brasil cresça, tá? E parece que essa visão anti-empreendedorismo, anti-liberdade, isso pode afastar justamente o investidor. Você não saber para onde vai a taxa de juros, você não saber se o governo vai estourar teto de gastos, vai gastar mais, vai roubar mais através de impostos, vai imprimir dinheiro, isso aí é péssimo para o Brasil. Além de outros fatores. Os caras vão aprovar a PEC da censura ou não? Pois é. Então, a Confederação Nacional da Indústria é que está trazendo esse dado para nós, tá? Então, dado de 2018 mostra o Brasil em último lugar no ranking de segurança jurídica, burocracia e relações de trabalho na comparação com outros 18 países. Então até a Argentina, meu amigo, até a Argentina. Você que acha que o Brasil vai virar uma Argentina, não. O Brasil tá pior do que a Argentina, meu amigo. Caraca, agora eu joguei um balde de água fria em você, né? O Brasil tá atrás da Argentina, da África do Sul, do Peru, da Indonésia, da Colômbia, do México, da Índia, da Rússia, da Turquia, cara, da China, Tailândia, Polônia, Espanha, Chile, Coreia do Sul, Austrália, Canadá. Então, nós estamos aqui em último no ranking com esses países, certo? Na questão da segurança jurídica. O Brasil, então, ele traz surpresas. Aqui em 20 minutos tudo pode mudar. Tem muita burocracia. A questão trabalhista afasta o empreendedor de investir aqui. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então tudo isso tem que ser observado. E para o Brasil, né, a ser uma grande potência, ele precisaria resolver isso aqui, coisa que parece que não é o foco desse atual governo, tá, pessoal? Então, assim, resumindo, para o vídeo não ficar muito longo aqui, eu acredito que o Brasil tem grandes oportunidades sim, tá? Mas você tem que cuidar com a questão da insegurança jurídica. Mesmo com todo esse bololô, acredito que o Brasil vai entregar bons resultados, o Brasil é muito rico, tem uma indústria que tem muito espaço para se desenvolver, tá? A gente tem aqui empresas baratas, então eu acredito que em alguns setores o Brasil pode entregar bons resultados, as commodities e tal. Depois que, como diz o Fausto Botelho, o surucucu abaixar da macroeconomia, acredito que o Brasil vai entregar grandes oportunidades, tá? Eu acredito que agora a preocupação no curto prazo deve ser a macro. Por isso que a gente fala bastante de macroeconomia nos vídeos aqui do canal diariamente. Porque eu vejo que o principal problema agora, de imediato, é lá fora. Porque se lá fora ocorrer uma correção, o Ibovespa vai junto, tá? Que é o caso de 2008 aqui. 2008 não tinha nada a ver com o Brasil, caiu lá fora, o Brasil caiu junto, tá? Então eu vejo que a principal preocupação é lá fora, pelo menos no curto prazo. Aí médio e longo prazo aí a gente tem que observar essas questões da insegurança jurídica. Eu acredito, pessoal, que embora a galera esteja um pouco pessimista,
Isso aí vai abrir oportunidades de entrar nos ativos mais baratos. Mas o Brasil não vai acabar, não vai virar Venezuela, nada disso, tá? Essa aqui é a minha visão, pelo menos, tá bom? E eu acredito que já existem ativos dando oportunidades de entrada, como por exemplo aquele ativo que eu falei no vídeo de ontem para quem assistiu até o final. Se você não assistiu o vídeo de ontem até o final, maratona os vídeos aí e não pula, hein? Que a gente traz muita coisa de graça, tem ativos dando sopa aí. E aí, ó, engraçado que o Bovespa tá em alta, diz o Mário Passos, porém acredito que a queda vai pegar muitos de surpresa. A queda, acredito que impulsionada pela macro que a gente fala aqui no canal. Mas será que o Bovespa tá em alta mesmo? Aparentemente não. Tá em queda aqui pelo que o gráfico mostra, né? Na verdade, a gente tá numa lateralização aqui há mais de um ano, pessoal. O Bovespa em dezembro de 21 tava no mesmo patamar que tá agora. Então, da onde que vocês tiram que o Ibovespa tá em alta? Eu não consigo entender. Tinha muitas casas de análise que falavam que o Ibovespa ia para 300 mil pontos. Agora, aí parece que não deu muito certo. Então, pessoal, o Ibovespa sim tem oportunidades, a Bolsa Brasileira sim tem oportunidades, mas em breve a gente pode ter ainda mais oportunidades caso ocorra algo lá fora. E eu acredito que mesmo toda essa problemática de insegurança jurídica não vai deixar do Ibovespa entregar lucros no futuro. Pode atrapalhar, podia ser muito melhor, mas eu acredito que o Brasil sim vai trazer grandes oportunidades e já está trazendo grandes oportunidades para o investidor. Tem a questão de taxação de dividendos, muita coisa aí que vai incomodar o investidor, mas, cara, a gente precisa se adaptando. Quem vence esse jogo é quem se adapta. E se o Ibovespa tá ruim, investe lá fora, dá seus pulos, vai para cripto, diversifica, monta uma carteira antifrágil, que é assim que você vai vencer o mercado. Com uma carteira antifrágil, onde você se beneficia das altas e das baixas. Isso é investir antifrágil, com convexidade. Eu tenho certeza, se você buscar o conhecimento e cair para dentro, você vai mudar de patamar e vai fazer acontecer. Lembre-se que crises são oportunidades. E todo esse medo e essa insegurança com relação ao Brasil pode ser uma grande oportunidade se abrindo. Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha para geral, para que mais pessoas consigam aí assistir esse conteúdo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima, seu capitalista malvadão. Tchau, tchau!